Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou cantar um hino, fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus. Ao chegarmos ao rio, na jornada vinda, e a distância esta vida chegar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é o meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegam e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é o meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas pensamento e alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é o meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Graças a Deus. Vou ler o versículo da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 42, a partir do versículo 1, que diz assim: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma,
E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, e desde o pequeno monte. Até aqui a palavra de Deus. Vemos aqui a expressão do salmista Davi, Salmo de Davi, quando ele estava no exílio, ou em outras palavras, quando ele fugiu da presença do seu maior inimigo, que era Saul. Saul jurou vingança contra Davi. E Davi, para não mexer ou não sujar a sua mão de sangue, porque Saul era rei de Israel e era ungido, porém tinha se desviado dos caminhos do Senhor e pelo ciúme diabólico perseguiu a Davi. Diz a palavra de Deus que Saul matou 80 sacerdotes, porque descobriu que Davi se abrigava na casa de um desses sacerdotes. E foi uma perseguição terrível, até o ponto de Davi ir para o extremo, na terra dos filisteus. E o próprio rei dos filisteus ignorou a Davi e colocou ele como que fosse um débil mental, alguém que não tinha valor nenhum, pelo seu estado emocional. Outra vez, Davi, ele voltando, ele se escondeu na cova de Adulom, uma gruta, e por ali esteve por algum tempo, fugido de Saul. E ali veio os endividados, aquelas pessoas que não tinham mais crédito na sociedade, e vieram abrigar ali e disseram: Davi, nós somos tal qual quanto você. Vamos ficar por aqui no exílio, escondido, sem que ninguém saiba se nós estamos vivos ou estamos mortos, porque somos mortos-vivos. E foi num desses recalços da vida que Davi, com a inspiração que ele tinha, ele escreveu esse salmo. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele faz alusão a um bichinho extremamente inofensivo, o servo, ou a ovelha. O servo, tal qual como a ovelha, não tem armas para se defender. Aqui no Brasil nós chamamos o viadinho, aquele bicho, aquele servozinho, que era muito popular naquela cercanias, naquele território. E é um dos bichinhos que os predadores, os leões, os ursos, as panteras, eles gostavam da sua carne por ser uma carne doce e um animal que não tinha defesa para se defender, assim tal como a ovelha. Mas o servo, quando ele sentia que o predador estava no seu encalço, atrás dele, tinha duas opções muito favoráveis a ele. Ou ele se lançava dentro dos rios e ficava no centro do rio, ele mergulhava e segurava o fôlego mais longe possível para fugir do predador, do leão, do cachorro, da serpente, de qualquer animal. E aí colocava só o focinho de fora e ficava no meio do rio. Ia de água abaixo até quando ele percebia que estava longe da presa, então ele saía em terra firme. Mas se não tivesse o rio,
Aí ele agarrava o deserto. Pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá. Até que o seu predador cansava e ele ia além. E lá ele levantava a vento, o focinho, e cheirava a corrente de ar que soprava pelo vento e ele seguia até encontrar um lugar onde tinha cheiro d'água. E ele cavava para molhar as suas patinhas ou beber um pouquinho d'água para restabelecer a força e sair aonde encontrasse pastagem. Então Davi faz essa alusão, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei ante a face do Senhor? A nossa alma tem sede. Primeiro, assim como o servo brama pelas correntes das águas, pelas águas cristalinas, que significa a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aquela mulher no poço de Jacó, no capítulo 4 de São João, ela chegou ali no meio-dia, entre meio-dia e 1 hora da tarde, aonde não era costume de nenhum judeu ou de nenhuma pessoa ir buscar água na fonte naquela hora devido ao escaldante do sol. Mas quando ele chegou ali, ela se deparou-se com um judeu, e esse judeu era Jesus. E Jesus sabia o desejo, a ansiedade do seu coração, da sua alma. Ele pediu água, e ela disse: como pode eu sendo uma samaritana, e você um judeu pedir água? Principalmente um judeu ortodoxo pedir água para uma mulher samaritana. Estava fora de cogitação. Mas Jesus estava pescando. Jesus tinha um conhecimento daquela mulher. E Jesus disse à mulher: se tu soubesse a água que eu tenho para lhe dar, tu lhe pediria. E do seu interior nasceria uma fonte que jorraria para a vida eterna. E Jesus sabia. E Jesus disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Bem sei, porque esse já tivesse 4 maridos, esse que tens não é teu. Então Jesus conhecia o passado dela. Jesus sabia a necessidade que ela tinha. Jesus sabia o anseio da sua alma. E ela disse: eu sei que, vejo que és profeta. E arreou o cântaro. E foi à praça e disse: hoje verdadeiramente achei o profeta, o homem que conhecia todo o meu passado, toda a minha sede espiritual. No último dia, o dia da grande festa, que era a festa dos judeus, que os judeus iam à fonte de Siloé e pegavam água para viajar talvez até 6 meses de viagem no deserto, com seus camelos, com seus rebanhos, com suas famílias. E Jesus, no último dia, no grande dia, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior farei que jorre uma fonte para a vida eterna. Os vossos pais beberam água no deserto e morreram, mas eu sou a fonte d'água viva. Então, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Existem 3 maneiras de nós sentirmos a sede. Primeiro é a sede literal, a sede biológica, a sede que nós sentimos quando estamos desidratados. Precisamos de água para a nossa alimentação, para o nosso corpo, para se manter vivo. E depois a sede espiritual. Aqui, agora, hoje. E por fim, estamos lá diante de Deus, como estava Lázaro e o rico, que não deu importância, não saciou sua sede, mas disse para o pai Abraão: mande que o rico molhe a ponta do seu dedo em água e toque na minha língua, porque estou ardendo nessas chamas. Lógico que é uma parábola. Mas isso vem a dizer que
Há uma eternidade sem Deus e uma secura espiritual sem Deus, aqui e agora e na eternidade. Mas eu já aconselho a você, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegue na fonte da água da vida, na graça e na misericórdia de Deus. 48 de Ezequiel diz que o profeta ele estava à beira das águas do rio de água cristalina e ouve a voz de Deus, a voz do Espírito, disse: entre, ande 1000 côvados. E ele entrou e andou 1000 côvados. E a água veio pelo joelho, anda mais 1000, e a água veio pelos ombros. E ande mais 1000, ele disse: não posso andar. Porque quanto mais nós adentramos nessa graça e misericórdia de Deus, como disse Jesus aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado, pela palavra da regeneração, lavados com águas limpas. Quanto mais nós adentramos, mais nós nos sentimos bem. Então estamos nadando na graça e na misericórdia de Deus. Portanto, que Deus abençoe, guarde e fortaleça, em nome de Jesus, para a glória de Jeová. Amém?